Chegando para nossa live e hoje, gente, nós vamos ter duas lives, porque acreditem, ontem eu sentei para fazer a live, aí fui resolver outra coisa. E aí, menino, quando eu fui ver de madrugada, 5 da manhã, eu lembrei, eu fui olhar no meu Instagram se eu tinha colocado a live ou não. E aí, hoje nós vamos ter duas lives para ajustar os nossos dias, tá? Mas vai ser dose dupla do Senhor, porque é assim que o Senhor faz, dupla honra, sabe? Eu tava aqui, né, no nosso momento com Ele, hoje eu tô meio emotiva, tá? Porque sem Deus, né, a gente não é nada, né? E com Ele nós somos tudo. Então, que a presença de Deus esteja aí sobre tua casa, sobre tua vida, e que nós possamos pedir nosso amigo, conselheiro, Espírito Santo, para trazer o discernimento dessa palavra. Nós vamos para a leitura de 2 Samuel 5, que diz: o que Deus estabelece, permanece. Então, quando Deus estabelece, ninguém pede. Até há promessas que Deus não acelera, Ele estabelece. Todas as tribos reconhecem Davi como rei. Davi conquista Jerusalém e torna a capital. E o reino de Davi se fortalece. Os filisteus levantam-se contra Davi e Davi consulta Deus antes de agir e vencer. Glória a Deus, né? Então vamos para a leitura. Espírito Santo, vem conosco, trazendo sabedoria e discernimento sobre essa palavra. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e falaram, dizendo: eis-nos aqui, somos ossos de tua carne. E também outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, era tu que saías e entravas de Israel, e também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo Israel, e tu serás príncipe sobre o Israel. Assim, pois, os anciões de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles um acordo em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre todo Israel. Na idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou, né? Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos, 6 meses. Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. E partiu o rei com seus homens de Jerusalém contra os jebuseus e habitavam naquele lugar. E falaram de Davi dizendo: não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão. Querendo dizer, não entrará Davi aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi, porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus, suba ao canal e fira os coxos e cegos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nesta casa, nem cego nem coxo entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza e chamou de cidade de Davi. Davi foi edificando em redor, desde Milo para dentro, e Davi lá cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. E Irão, rei de Tiro, enviou os mensageiros de Davi a madeira de cedros, carpinteiros, pedreiros, edificaram Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor confirmara o rei sobre Israel, exaltara o reino de amor do seu povo de Israel. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém. Depois vieram a Hebrom e nasceram Davi mais filhos e filhas. E esses são os nomes que nasceram de Jerusalém: Samuá, Sobabe, Natã, Salomão, Ibá, Elisua, Nefeg e Jáfia, Alisama, Elíada e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido a Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que ouvindo Davi desceu a fortaleza. Os filisteus vieram e estenderam o seu vale de Refraim. E Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-mo-ás nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque tu certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então foi Davi a Baal-Perazim e feriu-os ali. Davi disse: rompeu o Senhor os meus inimigos diante de mim, como rompe as águas. Por isso chamou o nome daquele lugar de Baal-Perazim. E deixaram ali os ídolos, e Davi e seus homens os tomaram. Os filisteus tornaram a subir e estenderam do vale de Refraim. E Davi consultou o Senhor, o qual disse: não subirás, mas rodeia por detrás deles e virás a eles defronte às amoreiras. E hás de ser que, ouvindo tu o estrondo das marchas pelas copas das amoreiras, então apressarás, porque Davi saiu então diante de ti e ferirá os arraiais dos filisteus. E fez Davi assim como o Senhor tinha ordenado, e feriu os filisteus até Geba, até chegar a Jezer. Glória a Deus, né?
Então, essa é a palavra, né, que está trazendo aí 2 Samuel 5. Eu acho incrível de Davi que ele sempre consulta o Senhor, né? Ele realmente tem o coração, segundo o coração de Deus, porque ele consulta, ele chora, ele se arrepende, ele erra, mas não comete o mesmo erro. Então, assim, realmente a gente tem que aprender muito com a história de Davi. E o que a gente tira de ensinamento dessa palavra? Porque o certo, gente, a gente sempre trazer a palavra, ela é viva. Então, o que essa palavra está trazendo de ensinamento para nós hoje? Primeiro, o tempo de Deus une o que antes havia dividido. As tribos reconheceram Davi como rei, o que Deus não precisava ser forçado, e Deus alinha o propósito, né? Segundo, Deus estabelece a autoridade de territórios improváveis. Jerusalém parecia impossível. Deus faz morada onde ninguém habitava, né? Onde ninguém realmente tinha expectativa ou acreditava. Então, assim, onde é que Deus faz morada? Em nós, né? Então, muitas vezes, nós vamos ser essa morada do Senhor que ninguém acreditava. Esse daí, não tem como. E Deus vai lá e habita, e transforma, e realmente Ele acredita em você, e Ele acredita em mim. Terceiro ponto, vitórias sustentáveis nascem da dependência de Deus. Davi consulta a Deus. Consultar Deus hoje evita derrotas amanhã. Amém? Então declare hoje comigo: o Senhor estabelece minha vida, glória a Deus. O Senhor estabelece a minha vida, glória a Deus. O Senhor estabelece minha vida, glória a Deus. Amém? E já pega a próxima live que eu vou deixar já aí gravada para você assistir. Lembrando, todas as nossas lives estão no Spotify e no YouTube. Sente por que as lives? Por que você faz isso? Porque o Senhor mandou. Simples assim. E porque uma coisa que eu aprendo na vivência cristã é a obediência. Deus não nos chama para entender. Deus nos chama para poder nos obedecer. Amém? E a obediência é a chave das bênçãos. E eu quero ver bênçãos, eu quero agradar o Senhor. Eu quero ser um bom perfume nessa terra. É sobre isso. Fica com Jesus.